Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís. Seja bem-vindo ao nosso canal se é a sua primeira vez aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre as 10 vantagens de se ter filho aqui em Portugal. Para quem não sabe, eu tenho um filho aqui que vai fazer 2 anos e estou grávida do meu segundo. Então fica aqui, assiste o vídeo até o final, que ter muita coisa bacana que eu falei. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Assim que se inscrever, ativa o sininho. E deixa o seu like aí pra poder ajudar a gente a dar uma força no canal, tá bom? Roda a vinheta aí, mozão. A primeira vantagem que a gente tem aqui é que a gente tem todo o atendimento médico 0800. Totalmente de graça. Para quem não sabe, o sistema público aqui ele é pago. Paga uma taxa pequena para exames e outras coisas, mas a partir do momento que você está grávida, você tem todo o acesso a todos os médicos que você precisar, 100% gratuito. Você não precisa pagar nada. Então você não precisa pagar suas consultas, você não precisa pagar ultrassom, você não precisa pagar ecografia, não precisa pagar nada. Zero. Exame de sangue, tudo é por conta do governo. Mas atenção, para isso você precisa ter um médico de família, que também é um pouco mais complicado de se conseguir aqui pelo fato de você ser imigrante. Se você estiver aqui há mais tempo, é mais fácil. Agora, se você engravidar logo no início, como foi o meu caso, é um pouquinho mais complicado, mas não é impossível. Eles não podem negar o atendimento para você. Tem que ter o número lá de utente, você tem que ter o número de utente, né? Eles precisam fazer um número de saúde para você, que a partir desse número eles te dão o livre acesso a toda uma extensão grande, mesmo nutricionista, endocrinologista, tudo, dentista, tudo que você precisar durante a sua gravidez e até 6 meses depois que você ganhar o seu bebê, você tem acesso gratuitamente à saúde daqui. Passado isso, você paga assim uma taxa, dependendo do exame, 5 euros, 6 euros, dependendo se for muito exame, 20, 30 euros. Mas durante toda a sua gestação, 100% gratuito. A segunda vantagem é que a sua medicação também é praticamente gratuita. Quando você compra pelo particular, sem uma receita, né, as suas vitaminas pré-natais, elas podem sair pelo preço de, por exemplo, o ácido fólico, ele pode sair pelo preço de 10, 15 euros, dependendo da região que você estiver, não sei, não altera muito o valor. E aqui eles dão também o iodo, não é? O iodo, ele gira em torno de 5 a 7 euros. E com a receita, você tendo a receita do seu médico, os 2 remédios saem por menos de 10 euros para você. E, por exemplo, se você tiver diabetes gestacional, que foi o meu caso nas 2 gestações, para quem não sabe, no meu caso, eu tenho direito, né, ao médico da diabetes totalmente gratuito. Como eu ganhei o aparelho, você ganha o aparelho de picar o dedo para poder medir sua glicose. As agulhas são gratuitas e as fitinhas que você coloca é no valor de 2,30 euros. Então, assim, quando você compra pela rede privada, sem a receita, as agulhas saem pelo preço de 18 euros e as fitinhas saem mais ou menos pelo preço de, se não me engano, por volta de 8 euros. Então, a agulha com a fitinha, no meu caso, eu pago tudo no total 2,33 euros para ser mais exato. Terceira vantagem. Muito bem, o parto aqui em Portugal, para mim foi uma vantagem, para outras talvez não seja tanta vantagem assim. O parto aqui em Portugal é o parto normal, eles só fazem a cesariana em caso assim, de risco extremo e você não paga o seu parto, sendo cesárea ou sendo normal, você não paga. O parto aqui você é acompanhado, né, por uma equipe médica lá na hora. É a equipe médica também de plantão que vai te atender. Se você quiser um médico específico, que é muito difícil aqui, igual eu falei, você é atendido pela rede pública, mas existem também os médicos particulares, e aí você paga por consulta. No início da minha gestação do Samuel, eu tive que pagar umas 3 consultas até eu conseguir o meu atendimento no público, que foi o que eu falei na vantagem 1, que você precisa ter um número de saúde, etc. Eu tive que pagar por consulta 80 euros.
No meu caso, não compensou. Não compensa. Eu poderia sim pedir para pagar um obstetra também para fazer o meu parto, mas ia ser na rede pública. Não existe aqui maternidade particular. Existe só a maternidade pública do governo. Então, para mim, é uma vantagem o parto aqui ser priorizado, ser o parto normal. Porque eu sempre quis ter parto normal, nunca quis optar pela cesariana, a não ser que colocasse em risco a minha vida ou a vida do meu bebê. Então, a terceira vantagem para mim é esse ponto do parto, que hoje em dia a gente está muito saturado dessas coisas de informação de... Às vezes a pessoa fica com medo, né, de sentir a dor do parto normal e etc. Então você tira suas dúvidas ali, você conversa, você vê até o tamanho da agulha que vai nas suas costas quando você for tomar anestesia. Você pode até pegar bem aquela coisinha mesmo na nossa época de... Quando a gente estudava na escola, de coisas de ciências, que ia passando assim. Então, pra mim foi uma coisa assim... Eu nem sei o que foi, um divisor de águas que me ajudou muito. Os exercícios são excelentes. No meu caso, me ajudou muito, sim, em questão de aprender a respirar, aprender a fazer os exercícios, aprender a fazer o exercício de expulsão, que tem isso, né, na hora da gente parir lá, colocar... Claro que eu gritei, gente, né? Meu marido tá aqui porque ele viu lá também e não é uma coisa romântica linda, não. Você sente dor sim. O curso de parto não é pra fazer com que você não sinta a dor. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Claro que depois eu pedi anestesia, depois eu faço um vídeo aí relatando o meu parto. Mas essa quarta vantagem é muito bacana, porque no Brasil, pelo menos até o momento que eu saí do Brasil, era muito difícil você ter acesso a um curso de parto. E mesmo que você tivesse acesso, era difícil por conta, né, do custo. Então, a quinta vantagem em se ter filho aqui em Portugal é que você pode ter direito a um abono pré-natal. Mas atenção, o abono pré-natal, ele é só para mulheres que já têm a residência aqui, o cartãozinho de residência, o documento. Por que eu tô falando isso? É só para português, estrangeiro não. Praticamente isso. Esse abono é para mulheres, né, pessoas que já vivem aqui há pelo menos uns 2 anos, que aí já consegue aquele cartão de residência. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu cheguei aqui, assim que eu cheguei, 3 meses depois eu engravidei. E tanto eu quanto meu esposo... Nossa, filha, é o carro! Obrigada, amor! Tanto eu quanto meu esposo, nós só tínhamos... Quer vir no colo da mamãe? Quer? Quer vir? Olha lá o papai, olha lá o papai. Cabelo. Olha aqui, ó. Olha lá o papai. Dá oi pro pessoal aqui. Aqui, ó. Fala oi, pessoal. Você quer? Então. Bora lá, vai lá. Vou falar de novo dessa parte do abono que eu perdi no raciocínio. E se vocês estiverem ouvindo algum barulhinho, é o Samuel que tá aqui do lado brincando. Então, como eu tava dizendo, você tem direito a esse abono pré-natal se você tiver o cartão de residência, né? Que isso daí é um outro assunto também pra gente poder conversar, fazer outro vídeo, porque é um assunto muito extenso. O que é esse cartão de residência? Nada mais é do que o seu documento português de imigrante aqui. Na minha gravidez do Samuel, eu não tive direito, tá? Ah, mas Thaís, eu já vi fulano falou que tem. Não tem. Eu fui por esse mesmo raciocínio, achando que tinha, preencher a ficha, preencher os dados, tudo. Eu estava colaborando com a Segurança Social, pagando a Segurança Social, que é como se fosse o INSS daqui. É INSS? E o que aconteceu? Mesmo eu colaborando, porque você tem que colaborar, eu não tive direito, tá? Me cortaram o direito, mesmo a lei dizendo que eu tenho direito, tá bom? É a lei portuguesa daqui. E mesmo eu tendo direito, não me deram este abono pré-natal, que eu tinha direito. O Samuel também teria direito, mas não teve porque o Samuel é registrado aqui como brasileiro e não português. O Samuel não tem nacionalidade portuguesa. Então, agora nessa minha gestação do Daniel, que eu não tenho só manifestação de interesse, né, já foi aprovada, eu tenho cartão de residência. Então, com isso, eu consegui o meu abono pré-natal, que você entra lá nos escalões, né, dependendo da sua renda anual. Como eu não trabalho, é só o meu marido que trabalha, a gente entrou no segundo escalão,
E o valor que a gente recebe é de 123 euros e 96 cêntimos, tá? Eu recebo a partir da minha 13ª semana, são 6 parcelas que eu recebo. E depois que o Daniel nasce, aí a gente vai ver. Eu não vou falar com certeza se ele vai ter direito ao abono dele, porque aqui tudo muda. Então vai depender se ele vai ter direito mesmo à cidadania dele aqui ou não. Tem gente que tá falando que ele tem direito, tem gente que tá falando que não. Então, de qualquer forma, eu não vou falar aqui com certeza, porque eu não sei se ele vai ter o direito. Agora é a próxima vantagem, que agora eu não lembro qual número que eu tô. Essa vantagem que eu quero falar, eu falei um pouquinho dela na segunda vantagem, é sobre quem é diabética. Quem pega diabetes gestacional ou até mesmo é diabético, né? Sem ser na gestação. Mas como aqui a gente tá falando de filho, eu quis colocar esse tópico, assim, dar esse destaque para diabetes, porque é um assunto que pra mim no Brasil, pelo menos, eu não tinha tanta informação. Então, assim, eu tive a diabetes gestacional do Samuel, foi pouca, eu não precisei tomar insulina, mas creio que quem precisa tomar insulina aqui também tem acesso à insulina gratuitamente. Eu peguei aqui para poder mostrar para vocês. Na gestação do Samuel, como eu falei, eu ganhei a maquininha, ganhei ela, você ganha ela no hospital. E aqui tá, né, as fitinhas que eles te dão, que é pra você colocar o sangue. O preço tá até aqui, ó. Aqui, ó. Preço de utente, que é o preço público, e o preço particular, 18 e tanto. Na época do Samuel. Pera aí, só um minutinho, filho. Essa aqui foi a agulha, também, que eu ganhei na do Samuel. E tá aqui o preço também. 8,75. Isso, 8,75. Não, 5,75 no privado e 0 euros no público, quando você tem a receita. Na do Daniel, eu ganhei essa daqui, é diferente. Eles dão uma maquininha diferente porque eles falam que é como se a maquininha depois parasse de funcionar. Eu ganhei essa daqui, que é diferente, a maquininha do Daniel. E aqui tá as agulhas do Daniel, né? Agora a gente tem o preço atualizado aqui, ó. No privado era 11,50 e com a receita, né? Com a receita do seu médico é 0 euros. As fitinhas... Ai, não trouxe a caixinha da fitinha. Porque eu já rasguei, já joguei fora, porque as fitinhas dessa é diferente. As fitinhas dessa é tipo um papelzinho e vem assim. Então, a caixinha é mais descartável. Mas é o preço que eu falei de 2,33. Eu só não me lembro o preço no particular. Eu acho que o preço no particular é por volta de 15, 18 euros mesmo. E essa é uma vantagem. Pode continuar. Então, essa é uma grande vantagem que eu acho importante frisar. Eu acho importante também, se você tem diabetes gestacional, né? É importante você pesquisar, procurar saber. No meu caso foi bem pouquinho mesmo, eu fiquei um número acima, consegui fazer o tratamento apenas com dieta, mas eu sei que tem mulher que, né, chega a 300, 200 de glicose, né? A minha glicose, ela nunca passou de 130. O máximo que eu consegui, acho que foi 140. 130 não, mentira. 140 foi o máximo que chegou, mas ainda assim, pra mim é muito, né? Então, assim, e depois que você... Vem aqui no colo, mamãe. Essa é uma grande vantagem, né, que eu tenho pra mim, que é uma vantagem você ter esse acompanhamento médico, de graça, né, esse acompanhamento e tudo mais, essa atenção que eles te dão, principalmente você ter um acesso, né, por custo-benefício muito mais, qual que é a palavra? Um conto. E assim, depois que seu neném nasce, né, pelo fato de eu ter tido a diabetes gestacional, picaram o pezinho do Samuel, se não me engano foi por 2 dias, pra poder ver se ele tinha pegado a diabetes, né? Acredito que isso acontece com toda grávida, até aí no Brasil, que tenha a diabetes gestacional. E nem Samuel pegou, graças a Deus, e nem eu. É uma coisa que a gente tem que estar sempre tendo, né, atenção e tudo mais, pra gente não se prejudicar e nem prejudicar o nosso filho. Claro que ninguém tem diabetes de propósito, por querer, né, gente? Claro que não. Mas
Eu só fui me atentar para isso quando estive aqui em Portugal, que eu tive acesso a essa informação e ao atendimento médico. A sétima vantagem é que, como eu falei, que você tem direito a acesso aos médicos de graça. O seu filho, a partir do momento que ele nasce, a pediatria também é toda gratuita. E quando eu digo gratuita, como eu já expliquei, o sistema público aqui, ele é pago. Mas, para gestantes, idosos, né, pessoas com alguma deficiência e tudo mais, e crianças de até quantos anos, amor? 10, acho que até 10. Acho que até 10 anos o seu filho ele tem acesso a também medicação com desconto, algumas medicações também gratuitas, né? Ele é isento de exames. Se tiver que pagar algum exame, deve ser uma taxa pequena de 1, 2 euros. Graças a Deus eu não precisei, né? O Samuel uma vez ficou internado, não fizeram exames neles, né? Ele ficou só em observação, mas eu não tive que pagar nada. Então, assim, só do seu filho, a partir do momento que ele nasce, até os 10 anos de idade dele, ele é acompanhado. Qualquer coisa de urgência, emergência que precisar, ele tem o acesso ali e você não precisa pagar nada, né? Ele é isento daquilo, ele tem o atendimento que ele precisa, que é o que eu entro também na vantagem número 8, que emenda nisso, que é o seu tempo de espera. Tanto a espera na pediatria, quanto a espera na obstetrícia, né? Ou qualquer outra coisa que você for fazer quando estiver grávida. O tempo de espera aqui, ele é muito rápido. No máximo, por volta de 15, 20 minutos, você já está sendo atendida com, no máximo, aí, totalizando 30 minutos, você já foi despachada, dependendo do que é que aconteceu com você e tudo mais. Se precisar fazer exame, análise, é claro que vai demorar um pouco mais. Mas em questão de atendimento, eu acho que estourando 30 minutos. Claro que depende, né, do dia que você for às urgências, ao hospital. Quando você vai assim nas urgências, sem marcação prévia, pode acontecer de demorar um pouco mais, né? Porque chega muito idoso. Portugal é um país com muito idosos. Então você divide a sua prioridade com os idosos. Então fica meio que assim, dependendo da sua urgência, a sua urgência vai ficando sempre abaixo dos idosos e você espera um pouquinho mais. Na espera com consulta marcada, também acontece de você ter que esperar, às vezes a pessoa que foi atendida um pouco antes de você demorou um pouquinho mais, a consulta dela demorou um pouquinho mais, mas no máximo aí um atraso de 15, 20 minutos, não passa disso. Vantagem número 9. Vantagem número 9. Vantagem número 9. A tranquilidade de você... assim, eu digo a tranquilidade no meu caso, tá, gente? Que eu tive essa tranquilidade, esse top 10 é falando da minha experiência, tá? A tranquilidade que eu tive de saber que eu ia ter o atendimento. Nós temos desde as 5h30 da tarde, a gente saiu de São Miguel do Oeste, mas não saiu mais do lugar. Depois que veio até aqui, chegamos aqui, era umas 11h30, jantamos ali. E depois disso, temos aqui, ó. Trouxeram nós pra cá. Não, já vai chegar, até agora. Quero café! Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria! No meu caso, né, eu ter sido respeitada, eu sabia que eu ia ganhar de parto normal, a não ser que tivesse, assim, aconteceu uma coisa aqui, seu filho virou, tá sentado, congelado e tá sem oxigenação, você também vamos ter que fazer uma cesárea. Eu vou falar, faz. Eu não tenho nada contra a cesárea. Só que a minha prioridade sempre foi o normal. E não só essa tranquilidade em relação a isso, mas de medicação, eu senti mal, passei mal, aconteceu alguma coisa, meu marido e minha mãe me levavam para as urgências, eu era atendida. Eles já olhavam logo o bebê para saber se estava tudo bem com ele, mediam minha pressão. Então, assim, tudo que eu precisava, todo acompanhamento eu tive. Então, isso me trouxe muita tranquilidade. O cuidado era grande. O cuidado que eles tiveram e tudo mais. Então, assim, eu não posso falar que no Brasil seria diferente, porque eu não sei, eu nunca tive filho no Brasil. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente passaria alguns apertos, alguns perrengues para poder, né, pagar, porque mesmo você pagando plano de saúde, nem tudo plano de saúde cobre. Eu sei, isso eu posso afirmar com certeza, porque
eu conversando com primas minhas, familiares e tudo mais, eu sei que o Brasil tá no ranking, eu não sei se tá em primeiro ou segundo lugar, não sei, mundial de cesarianas. Realmente. Que já quer agendar cesariana. E eu sempre comentei isso com meu marido, meu amor. Oi. Eu sempre comentei isso com o meu marido, que isso era um receio meu, porque eu não queria fazer cesariana. Então acaba que o médico, às vezes, ele te convence, conversa com você de uma maneira que vai te convencer a fazer cesariana. Então, enfim, eu tô batendo muita tecla cesariana e normal, vão acabar achando que eu não sou a favor da cesariana. Mas enfim, toda essa tranquilidade num todo que me passou e tem me passado agora na do Daniel também. A 10ª e última vantagem que eu queria falar pra vocês é que eu já falei dela um pouquinho no início, mas eu queria frisar ela, como eu frisei da diabetes, é que nenhum exame que você faz aqui é pago. Quando eu digo nenhum, é nenhum. Desde o beta-CG, a partir do momento que você descobriu que tá grávida, você não paga nenhum. Eu tenho até aqui a minha pasta que eu trouxe para mostrar pra vocês o tanto de exame que eu fiz na gestação do Samuel e agora na do Daniel, que eu não paguei. Esse aqui foi o meu beta-CG, né, do positivo do Samuel, não paguei. Meus hemogramas, exame de urina, tudo. Nada eu paguei. Ecografia, não paguei. Ultrassom, não paguei. Na do Samuel, como eu falei, né, que eu tive que fazer 3 consultas no particular até conseguir o acesso, a gente pagou o primeiro ultrassomzinho dele, que foi no valor de 60 euros, tá? Muito caro, gente. Tá? Você deve estar achando barato aí, mas 60 euros é muito caro. Então... 60 euros é a carne do mês, é muito né? caro. Esse aqui é o livrinho de saúde da grávida que eles dão, esse aqui é o da gravidez do Samuel. Eles dão também aqui atrás, ó, um manual que te ajuda, o que é muito bacana também, né, a questão do aleitamento materno. Eles te dão todo um apoio, toda uma assessoria para te ajudar a amamentar, principalmente quando é a primeira gestação. Eles incentivam você a amamentar aqui, inclusive. Ecografia, tudo, ó. Isso tudo aqui são exames que eu fiz. Exame de glicose, não paguei nenhum. O exame de glicose que eu fiz depois que ganhei Samuel também, não paguei nenhum, porque, como eu falei, até 6 meses depois que eu ganho Samuel, eu tenho direito ao atendimento gratuito, porque muita coisa depois do meu parto pode acontecer no meu corpo ainda. Tanto que no parto do Samuel, 40 dias depois eu tive infecção nos pontos e fui atendida sem pagar nada. E fiz o tratamento e tudo mais. E aí tá aqui, a gente faz um rastreio aqui também, não sei se no Brasil tem. Se tiver, comenta aí pra mim, gente, se tem ou não, só pra eu poder ficar sabendo. Isso aqui é um exame que eles fazem pra poder saber se o seu filho pode vir, né, a ter problemas, né, se pode nascer com síndrome de Down ou não, com alguma anormalidade. Então, eles já detectam isso um pouco antes, né? Esse aqui foi logo no meu 2º trimestre que fizeram. Se tiver aí no Brasil, comenta pra eu poder saber. E aí tá aqui, ó, ecografia, ultrassom, tudo eu não paguei. Tem aqui também, na gravidez do Samuel, meu plano alimentar de nutricionista, ó, não paguei. Tive todo o acesso à nutricionista que me acompanhou durante toda a minha gravidez. E é isso. Então, assim, essas são 10 vantagens maravilhosas. E eu queria só, não é uma vantagem, mas eu falei no início das vitaminas aqui em Portugal. Eu queria mostrar pra vocês que aqui a gente toma o ácido fólico com ferro, né? E o valor tá aqui, ó, igual eu falei com vocês. Cadê? Aqui só tá mostrando o valor no privado. Mas o valor sem ser no privado, ele é de 5 e alguma coisa, tá, gente? Aqui também só tem o valor no privado, que é o iodo que a gente toma, iodafar. E aqui tá o valor de R$ 3,76, que no caso a gente paga, acho que é R$ 1,80, alguma coisa assim. Geralmente é metade do valor, não é? Eu sei que as 2 caixinhas a gente paga o que, amor? 8 e alguma coisa. 8,70, pô. Nas 2 caixas a gente paga 8,70 alguma coisa. Então, assim, com a receita. Se fosse sem receita, ia ser por volta de quase 16, 17 euros aqui. 2,88 mais 3,76. Então é isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. É bom demais ter filho aqui. Mas também tem as desvantagens que eu vou fazer. Você que eu diga, né? Já Tem tô no 2, segundo. tô querendo mais Tô um. querendo só mais um pra depois
pra gente poder voltar pro Brasil Só e Jesus. voltar com 3 meninos nas costas. Chega! Doida, Thaís? Você tá querendo voltar pro Brasil? Com esse tanto de vantagem que você tem aí? Mas, gente, não é só vantagem, não é só flores viver aqui em Portugal, tá? Então, assim, é muito bom. Claro que eu não vou mentir. Claro que a saúde aqui é indiscutível, é impecável. Quando você tem acesso a ela, consegue o acesso a ela, que não é todo mundo que consegue, é impecável. Agora, não é só de saúde que a gente vive também, não é só de segurança, que aqui também é segurança muito bacana. Claro que isso ajuda a gente, né? Dá uma tranquilidade, uma estabilizada e tal, mas o seu psicológico não depende só disso, né? Então, assim, enfim, isso é assunto para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês aí, tá bom? E o próximo vídeo eu faço as 10 desvantagens de se ganhar filho em Portugal. Se você é mãe, já ganhou filho aí no Brasil ou aqui em Portugal, coloca aí embaixo também, comenta aí alguma vantagem que você teve de ganhar no Brasil ou aqui em Portugal, que talvez eu não tenha falado. Comenta e compartilha com a gente aí, tá bom? Um beijo, obrigado por terem assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado.